E eu vou conversar agora com a nutricionista Carolina Chaveiro da Silva. Ela é especialista em nutrição esportiva e também nutrição clínica. E nós vamos falar de um tema interessantíssimo. Nós vamos falar sobre os benefícios do mel. Carolina Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tudo bem? Graças a Deus. Então tá bom. Carolina, o mel, vamos dizer assim, é um alimento rico que já vem sendo utilizado há alguns milhares de anos pela população. E ele é, além de gostoso, sadio, ele é nutritivo, né? Sim, é bastante nutritivo, igual o senhor falou. Além da doçura, né, ele tem vários componentes que auxiliam na composição e que trazem benefícios nutricionais para o indivíduo. Mas muita gente assim não tem essa noção, essa ideia dos benefícios que o mel traz, né? Principalmente sabendo que o mel deveria ser comido, certo? Basicamente quase todo dia, né? Basicamente quase todo dia não, todos os dias. Todos os dias, né? O problema é que a população não tem um hábito, não tem uma frequência realmente de consumi-lo. Então, a partir do momento que todo indivíduo começa a saber quais são os principais benefícios do mel, desse alimento tão importante que vem diretamente da natureza, a população deveria consumir um pouco mais. E eu vejo o seguinte, muita gente fala assim, eu não gosto de doce. Ele não é um doce, né? Ele é doce, isso, mas não é um doce. Isso, ele é bem açucarado, só que não é comparado a um doce com açúcar refinado, pelo contrário. Ele é um doce que vem realmente da natureza com açúcares benéficos de baixa absorção. Então, o que isso significa? Então, o organismo vai absorver aquele açúcar lentamente, não fazendo picos de insulina no organismo. Então, acaba sendo um açúcar benéfico, diferente do doce, que é um açúcar que não traz benefício. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Quais são os principais benefícios do mel? Principais benefícios do mel, além da doçura, do paladar gostoso, ele é antibacteriano, antiviral, tem o poder anti-inflamatório e tem o poder também de antioxidante. Então, todos esses 4 benefícios, se forem consumidos o mel se consumir o mel todos os dias, ele acaba sendo revertido para a gente. Bom, tem gente que gosta até de mel com pinga, né? Pinga com mel, né? Aí já não é tão aconselhável, é melhor ficar só no mel. Mas o mel é um produto que muita gente lembra dele, principalmente quando está gripado ou com dor de garganta, né? Ele come o mel para dar uma engraxada na garganta para ver se melhora um pouco. E aí, em casos, chega até a ser muito bom, né? A questão de usar o mel, às vezes até a receita da avó com açafrão, com limão, para melhorar a garganta, para melhorar a questão de gripe, vem justamente pelo poder dele de ser anti-inflamatório. Então, ele produz algumas substâncias no organismo que que protege o corpo de vírus, de bactérias que podem dar a dor de garganta. Então, essa é a questão do mel para a gripe, para a garganta. Por exemplo, eu posso, de manhã, por exemplo, é aconselhável, eu não sei, aí no caso de engordar, né? Mas uma torrada com mel, um pão com mel, pode ser aconselhável todo dia? Nós temos que prestar atenção porque realmente o mel, ele é puro açúcar, então ele é um carboidrato. Por mais que ele seja absorvido lentamente, o açúcar não seja absorvido tão rápido pelo organismo, ele é bastante calórico. Então nós temos que ter a ideia, né, que ter a noção da quantidade que vai consumir durante o dia. O pão também já é um carboidrato que tem uma alta quantidade de caloria. Associando mais o mel, então, pode trazer, sim, a um ganho de peso. O mais aconselhável seria o quê? Ou uma colher pura de mel, ou colocar o mel junto com uma fruta, alguns fios de mel no mamão, na banana. Ao invés do suco, colocar o açúcar, a gente pode substituir pelo mel. Então, essas dicas são melhores do que ser consumido com pão, que também é calórico. Carolina, o mel, quais são, vamos dizer assim, os principais compostos que o mel tem e que favorece, que beneficia o nosso organismo? O mel, ele não tem uma quantidade significativa de vitaminas e minerais, porém ele tem uma alta quantidade de colina, também uma substância encontrada no ovo, que dá uma melhora na questão neural do indivíduo e melhora também a capacidade cardiovascular, até pela questão do processo anti-inflamatório, né? Do processo antioxidante que tem um dos benefícios do mel. E outro fator importante também é que ele possui polifenóis, que são substâncias que trazem a
a função antioxidante, a função funcional do mel. Então, essas são as duas principais substâncias que o mel compõe. Outros componentes também é cobre, zinco, ferro. Então, esses sais minerais acabam ajudando na composição do mel. O própolis também é boa, né? O própolis é muito bom também, junto com chá, antes de dormir, para minimizar a quantidade de gripe durante o ano inteiro. Então, para quem quer evitar as gripes, aumentar um pouquinho a imunidade, o própolis, junto com chá de erva cidreira, erva doce, antes de dormir, 30 minutos mais ou menos antes de dormir, é bem aconselhável. Uma preocupação que eu tenho é o seguinte: criança, vamos dizer um recém-nascido, 3 meses, 6 meses, pode comer mel? Não, a gente tem que tomar um cuidado com crianças abaixo de 1 ano e 1 mês. Por mais que ele tenha uma gama de benefícios, né, vários componentes que ajudam na imunidade, crianças abaixo de 1 ano e 1 mês, não se deve consumir mel. Primeiro fator é que pode ser causado botulismo, e o segundo fator é que a criança é mais susceptível, neste caso, de desenvolver alergias, principalmente do trato gastrointestinal. Então, é importante que a criança consuma a partir de 2 anos, 3 anos. Eu já vi, principalmente em propriedade rural, mãe dando mel, passa a chupeta no mel, né? Para a criança ficar mais calma. E o bichinho acha bom, né? É porque é doce, mas claro, é bom tomar cuidado com crianças abaixo de 1 ano e 1 mês. Bom, então fica aí o alerta. Você que é mãe, que tem filho aí, então a doutora Carolina falou 1 ano e 1 mês, mas vamos botar de 1 ano e meio para baixo, evita. É bom evitar. É bom evitar para não ter problema. Qual é a melhor forma de consumir o mel? Existe assim um jeito de consumir esse mel? A gente precisa consumir ele puro, que é a melhor forma de absorver todos os nutrientes. E na hora de escolher, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. Nós temos que ver quando o mel for mais escuro. Quanto mais escura a coloração do mel, mais polifenóis o mel contém e mais fatores benéficos vão trazer, como antioxidante e anti-inflamatório. Então, essas questões de consumo do mel, prefira ou antes de deitar na forma de própolis, ou ao amanhecer, junto com uma fruta, junto com um suco, diminuindo a quantidade de açúcar, e na hora de escolher o mel, ver principalmente aqueles que têm coloração um pouco mais escura. Tá certo. Doutora Carolina Chaveiro da Silva, muito obrigado mais uma vez pela participação da senhora e até o próximo programa. Obrigada, até o próximo. E se você quiser saber mais sobre mel, procure a doutora Carolina através do e-mail carolinachaveiro@hotmail.com.